Eu sobrevivi ao Titanic, e ainda hoje escuto os gritos daquela noite congelada dentro da minha cabeça, como se estivessem presos no gelo que engoliu quase todos nós. Se você está ouvindo essa confissão agora, mostre que minha voz não se perdeu no silêncio do mar. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque talvez seja a única forma de manter viva a lembrança do que eu vi e do que quase me levou. Naquela noite, eu era apenas um jovem de 20 e poucos anos, deslumbrado diante do maior navio que o mundo já havia construído. O Titanic brilhava como um palácio sobre o oceano, suas luzes recortando a escuridão como se fossem constelações presas ao aço. As pessoas ao meu redor riam, bebiam, brindavam ao futuro, todos acreditando que estavam a bordo de algo eterno e inafundável, uma fortaleza de luxo contra a própria morte. Mas eu me lembro do pressentimento que me acompanhava desde o embarque. O silêncio do mar parecia pesado demais, como se aguardasse o momento certo para se erguer contra nós. Caminhei pelos corredores dourados, toquei as paredes brilhantes de mármore e latão. Vi famílias inteiras se encantando com cada detalhe. Crianças correndo sob o olhar atento das damas e senhores de chapéus elegantes. E por alguns instantes, acreditei que estava no lugar mais seguro do mundo. Mas quando me deitei naquela cama confortável, embalado pelo som abafado das máquinas, tive um sonho que me arrancou da paz. Vi gelo, muito gelo, cortando o casco do navio como lâmina em carne viva. Acordei suando frio, sem entender por que meu coração batia como se quisesse me avisar de algo inevitável. O Titanic parecia um gigante adormecido sob meus pés, e eu era apenas uma sombra dentro dele, sem imaginar que em poucas horas aquele orgulho humano se transformaria em ferro retorcido, luzes apagadas e corpos mergulhados no silêncio eterno do Atlântico. O Titanic não era apenas um navio. Era o orgulho de uma era que acreditava ter vencido a própria natureza. Chamavam-no de inafundável, uma palavra repetida como mantra em cada jornal, em cada conversa, como se o ferro e o luxo fossem capazes de desafiar o oceano. Eu me lembro de caminhar pelo convés superior naqueles primeiros dias de viagem e sentir que estava no coração do mundo moderno. Salões dourados repletos de música, o brilho dos lustres refletindo no mármore, o cheiro de charutos e perfumes caros misturados ao sal do mar. Havia homens de cartola discutindo negócios, damas com vestidos de seda que arrastavam pelo chão e crianças rindo entre corredores largos demais para parecerem parte de um navio. Até mesmo os talheres cintilavam como se quisessem provar que estávamos participando de algo mais que uma travessia. Era uma exibição da supremacia humana. Mas havia também o outro lado, escondido nos corredores inferiores, onde viajantes pobres, imigrantes e trabalhadores sonhavam com uma vida nova na América. Eu pertencia a esse grupo. Não tinha fortuna, apenas esperanças. E mesmo assim o Titanic parecia me oferecer mais do que eu jamais tinha tocado. Minha cabine era simples, mas ainda assim maior e mais confortável que qualquer quarto em que já havia dormido. Quando subi ao convés pela primeira vez e vi aquela massa de aço deslizando suave sobre o Atlântico, acreditei por um momento que estava salvo de tudo o que deixara para trás. Mas algo me incomodava: a pressa. Os tripulantes falavam baixo, mas era possível ouvir que o capitão queria quebrar recordes de velocidade, mostrar ao mundo que o Titanic não era apenas seguro, mas invencível. Alguns passageiros riam da ideia de que poderíamos encontrar qualquer perigo. Afinal, estávamos em um colosso de aço. E eu, mesmo impressionado, não conseguia afastar a sensação de que havia arrogância demais em cada riso, como se estivéssemos todos provocando o próprio mar. Ninguém queria ouvir sobre riscos. Ninguém pensava em gelo, em escuridão ou em silêncio profundo. Estávamos no auge da confiança humana. E eu era apenas um grão de poeira dentro daquela engrenagem monumental que em poucos dias se partiria como vidro. Era noite quando o Titanic encontrou o gelo. O céu estava claro, limpo demais, sem lua, e o mar parecia um espelho negro que engolia qualquer reflexo. Eu estava no corredor quando senti o primeiro solavanco. Não foi explosivo,
Não foi o estrondo que eu imaginava em meus piores medos, mas um arranhar profundo, como unhas arrastadas sobre metal. Um gemido prolongado que percorreu todo o casco. As luzes tremeram, e por um instante, o silêncio voltou, tão absoluto que pensei que tivesse sido apenas imaginação. Mas logo vieram os murmúrios, portas se abrindo, passageiros com expressões confusas, alguns rindo nervosos, outros perguntando o que havia acontecido. No ar, o cheiro metálico de ferro frio misturado ao odor de fumaça das caldeiras denunciava que algo não estava certo. Desci alguns degraus e senti a vibração debaixo dos pés. O navio já não deslizava suave como antes. Parecia preso, arrastando-se contra alguma resistência invisível. Então ouvi, à distância, o estalo de gelo rachando. Um som que jamais esquecerei, porque soava como ossos gigantes sendo quebrados. Tripulantes correram de um lado para o outro, suas vozes tensas abafadas pelas ordens secas. Voltem às suas cabines, não há perigo. A tentativa de calma era quase convincente, mas bastava olhar nos olhos deles para saber que era mentira. Corri até o convés e o frio me atingiu como uma lâmina. O vento trazia partículas brancas, pequenas lascas de gelo que flutuavam no ar. E então vi blocos enormes boiando ao redor, pedaços arrancados de algo muito maior, e a sombra monstruosa do iceberg se afastando na escuridão, ainda escorrendo cristais de gelo do impacto. Foi nesse momento que entendi que o impossível estava diante de nós. O Titanic, o gigante de ferro, tremia sob meus pés como um animal ferido, e a água gelada já começava a invadir as primeiras câmaras. Enquanto alguns passageiros ainda riam, dizendo que aquilo seria apenas uma história engraçada para contar ao desembarcar, eu senti que não haveria desembarque para muitos de nós. O orgulho humano havia se chocado contra a paciência do oceano, e naquele instante o mar começou a cobrar o seu preço. O anúncio oficial veio tarde demais. Quando os tripulantes começaram a gritar ordens, a confusão já era maior do que qualquer tentativa de disciplina. Todos para o convés! Coloquem os coletes! As palavras ecoavam entre corredores inundados por pânico, e cada um as interpretava de forma diferente. Famílias inteiras se agarravam umas às outras, enquanto senhores engravatados exigiam informações, e mulheres de vestido tentavam manter a compostura, mas os olhos traíam o terror. Subi junto com a multidão e senti o ar ainda mais frio, cortando como lâmina. Os botes estavam sendo preparados, mas logo percebi algo que me congelou mais do que a própria noite. Havia poucos, muito poucos, incapazes de carregar todos os passageiros. Alguns oficiais tentavam impor regras, mulheres e crianças primeiro, mas a ordem se desfazia em segundos diante do instinto de sobrevivência. Vi homens oferecendo dinheiro por lugares que alguns, em desespero, mentiam, fingindo ser tripulantes, tentando disfarçar roupas rasgadas para se misturar entre os oficiais. Mas nada funcionava por muito tempo. A água já começava a subir pelas laterais e o convés inclinava-se lentamente, como se o navio fosse um animal moribundo tentando resistir ao inevitável. O som do metal se retorcendo ecoava como trovão, cada estalo mais alto do que o anterior, e ao fundo já se ouviam gritos que não vinham apenas da boca dos desesperados, mas do próprio casco que gemia sob a pressão. Eu tentei me aproximar de um bote, mas fui empurrado para trás por um oficial que gritava que apenas famílias completas poderiam embarcar naquele momento. Vi uma mulher ser separada do marido, levada às lágrimas enquanto ele ficava para trás. E vi também algo que me marcou mais do que qualquer outra imagem. Pessoas rindo. Sim, algumas ainda riam, convencidas de que o Titanic jamais poderia afundar, que aquilo era apenas um susto, uma manobra de segurança. Esses sorrisos desapareceriam em minutos, mas naquele instante eram um lembrete cruel de que nem todos compreendiam a gravidade. Cada bote que partia levava consigo um pedaço da esperança, e para os que ficavam, restava apenas o frio, o medo e o som cada vez mais próximo do mar, invadindo o gigante de ferro. Quando o casco finalmente se partiu,
O som foi como o rugido de um monstro sendo despedaçado. As luzes piscavam em convulsão, até que muitas se apagaram de uma vez, deixando o convés iluminado apenas por chamas distantes e pelo reflexo pálido das estrelas. O navio, antes tão seguro, agora inclinava-se violentamente, e multidões inteiras escorregavam para a escuridão como bonecos de pano. Não havia mais disciplina, apenas desespero. Corpos se chocavam, mãos se agarravam em qualquer coisa. Gritos se misturavam ao barulho de metal se rasgando, e eu senti que não tinha mais escolha. Ou pulava, ou seria arrastado junto com aquele colosso. O frio me atingiu antes mesmo de tocar a água, como se o próprio ar já fosse gelo. Quando mergulhei, foi como cair em lâminas invisíveis. O choque roubou meu fôlego, e por um instante, acreditei que meu coração havia parado. O mar não era líquido, era sólido, um peso esmagador que queria me tragar para baixo. Cada respiração era dor, cada movimento era como nadar em vidro quebrado. Ao meu redor havia dezenas, centenas, todos tentando se manter à tona, mas cada grito diminuía rápido demais, como se a noite estivesse apagando as vozes uma a uma. A escuridão parecia se fechar, e o silêncio entre os gritos era ainda mais assustador. Vi pessoas tentando subir em pedaços de madeira, vi outros se debatendo até afundar sem força. Tentei me agarrar a qualquer coisa, mas minhas mãos não obedeciam, duras como pedra pelo frio. Foi então que vi uma porta de madeira boiando, pequena demais para dois, mas ainda capaz de me manter vivo por alguns instantes. Com as últimas forças, me arrastei sobre ela, metade do corpo ainda submersa, a dor queimando meus ossos como fogo gelado. A cada segundo, eu sentia que adormecer seria fácil, quase doce, como se o mar me embalasse para que eu simplesmente desistisse. Mas algo em mim, talvez instinto ou desespero, se recusava a fechar os olhos. Tremendo, os dentes batendo, com o sangue quase parando em minhas veias, resisti ao torpor. A noite se estendeu como uma eternidade, e cada minuto parecia ser o último. Até que ao longe ouvi o som de um apito fraco, seguido de luzes que recortaram a escuridão. Um bote de resgate se aproximava, lento como se surgisse de um sonho. Eu não lembro exatamente como consegui erguer a mão, mas sei que alguém me viu. Alguém puxou meu corpo meio morto para dentro da embarcação. O resto é apagado pela inconsciência. Só sei que quando acordei, já estava salvo. Salvo, mas marcado para sempre pelo frio que nunca mais deixou o meu corpo. Sobreviver ao Titanic não foi vitória, foi condenação. Até hoje, décadas depois daquela noite, ainda sinto o frio dentro de mim, como se minhas veias nunca mais tivessem descongelado. O corpo foi salvo, mas a alma ficou presa no Atlântico. Quando fecho os olhos, vejo os rostos dos que não voltaram, amigos que riam comigo no convés, famílias inteiras que sonhavam com uma vida nova, crianças cujas vozes se apagaram rápido demais sob a escuridão congelada. Eu, um simples passageiro sem fortuna, fui puxado de volta pela sorte ou pelo destino, mas essa mesma sorte me fez carregar o fardo de lembrar de cada detalhe. O som do casco se partindo ainda ecoa nos meus pesadelos, assim como o silêncio que veio depois. O silêncio de um oceano que engoliu mais de 1000 vozes em minutos. Muitos chamam de milagre o fato de eu estar vivo, mas para mim, o milagre teria sido esquecer. A cada inverno, o vento cortante traz de volta o cheiro de ferro e gelo misturados, e sinto que o Titanic nunca deixou de afundar dentro de mim. Carrego comigo a cicatriz invisível de ter visto a arrogância humana ser esmagada pelo mar. Acreditávamos na máquina, no luxo, na palavra inafundável. E tudo o que restou foi ferro retorcido e silêncio. Eu sobrevivi, mas não vivi em paz. E se você está ouvindo esta confissão agora, não a trate como apenas uma história antiga. Trate-a como um aviso, porque o que afundou não foi apenas um navio, mas a certeza de que o homem pode dominar a natureza. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta história, para que a memória dos que não voltaram nunca se perca no fundo do mar. O Titanic repousa no silêncio.